Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Dominical da Igreja Metodista em São Roque. Hoje, domingo, 4 de outubro de 2020, mês de outubro, estamos na primavera. Hoje, primeiro domingo de outubro, como de costume, vamos celebrar a ceia. Então, eu te convido no culto das 18h45, está presente com a gente, no YouTube ainda, tá? Nosso culto é virtual, tá? E participe com a gente, celebrando a ceia conosco. Compre lá o seu suco, compre o seu pão. Vamos participar todos juntos desse momento que o Senhor nos proporciona, tá bom? Nós estamos aqui, então, Escola Dominical, Igreja Metodista em São Roque, estudando a unidade 3 da nossa revista, Ser Igreja com Fé e Sabedoria. Nós estamos caminhando assim. E a gente está, por incrível que pareça, lição 15, uma igreja que crê e anuncia. E como você sabe, hoje a gente vai estudar a parte 2 dessa lição, tá certo? E para quem está nos acompanhando, ou pelo menos viu a aula na semana passada, sabe que a gente fez a leitura, ou melhor, sabe que a gente deixou um desafio para vocês? Uma lição de casa, né? Podemos chamar assim. O que era mesmo? Essa lição de casa? Lembra? Isso mesmo. É fazer aquilo que nós falamos, a leitura de Atos 29. Esperamos e espero que você, sinceramente, que você tenha feito, né, que todos nós tenhamos feito essa leitura, ok? Então, sobre Atos 29, né, eu encontrei com o Dirceu, dias atrás aqui, no portão da minha casa mesmo, aqui na frente, e perguntei a ele se ele tinha lido Atos 29, né? Aí, obviamente, nós rimos juntos, e ele falou assim, Atos 29, né? Pegadinha, né? Eu falei, Dirceu, Atos 29, na verdade, não é uma leitura, né, que a gente chama aqui, né? Pelo menos não é uma leitura que nós fazemos, mas sim uma leitura que a gente pode dizer assim, que as pessoas, os outros, podem fazer de nós. Atos 29, as pessoas leem Atos 29 em nós. Dá para entender assim, tá certo? Claro, é evidente que isso tudo é uma brincadeira, que na Bíblia a gente não tem Atos 29, a Bíblia só tem Atos capítulo 1 até o 28, né? Mas, e se esse livro de Atos, é uma brincadeira, lógico, que nós fizemos, tá? Atos 29, na verdade, Atos 29 nós escrevemos, ok? E se o livro recebe o nome de Atos, né? Por quê? Né? O que é um ato? A gente foi procurar no dicionário o que é um ato. Um ato é aquilo que se faz ou que é aquilo que se pode fazer. E também é uma capacidade para agir, para realizar alguma coisa. Ato é uma ação. Então, se fala Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, é alguma coisa que o Espírito Santo fez, é alguma coisa que os apóstolos fizeram, tá certo? Então, a gente está trabalhando o texto que fala sobre isso, Atos 5, versículo 12 até o versículo 33. E na semana passada, nós, para quem está acompanhando com a gente aí, acompanhou a primeira parte da lição, a gente fez uma leitura versículo por versículo, nós destrinchamos o livro de Atos, nós conversamos sobre os pontos importantes e relevantes para esse estudo, versículo por versículo, tá certo? Obviamente, em função do tempo que a gente tem, né, para não ser uma coisa muito longa, não vai dar para a gente fazer isso novamente, versículo por versículo, conversarmos, explicarmos, mas você pode pegar o vídeo da semana passada, da aula passada, olha lá certinho o começo dela, como nós fizemos isso, tá? Então, a aula do dia 27/9, você vai achar lá, Uma Igreja que Crê e Anuncia, parte 1, tá aqui no YouTube, Escola Dominical, Igreja Metodista São Roque, Escola Dominical, playlist e classe de adultos. Beleza? E para continuar, então, aquilo que nós começamos na semana passada, nós vamos pegar, como eu falei, estamos estudando Atos 5, de 12 até o 33, né? Nós vamos pegar só o versículo 32. Só o versículo 32, tá? Eu vou abrir aqui Atos, deixa eu pegar uma Bíblia que está mais fácil aqui. Atos, capítulo 5, abrindo o capítulo 10, hein? Tá bom de Bíblia. Atos 5, versículo 32 diz assim: Ora, nós somos, Pedro falando, testemunhas destes fatos, aquilo que estava acontecendo naquela época, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então Pedro está falando assim que nós somos testemunhas desses atos, daquilo que estava acontecendo naquela época. E nós vamos pegar aqui, tá?
em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Num primeiro momento, o medo, a insegurança, movido pela perseguição dos romanos, de Saulo, leva os cristãos a uma dispersão. Tá? Eles ficam em Jerusalém até receber o Espírito Santo, mas depois começa a haver uma perseguição muito forte, muito firme contra a Igreja de Cristo. E a gente pode ver, e só vou ler um versículo para vocês também, que fala a respeito disso. Atos 8, versículo 1. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. A execução de quem? O capítulo 7, no final dele, falava sobre a execução de Estevão. Então, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia da execução, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Ou naqueles dias, né? Ou desencadeou-se uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. E é esse grupo, né, dos dispersados pela perseguição, que dá à igreja, então, aqui os seus primeiros missionários, tá certo? Testemunhas, eu falei que a gente ia parar, então, no versículo 32, né, que Pedro fala, nós somos testemunhas. Então, assim, testemunhas, missionários, é esse o ponto da aula de hoje. É essa, ou são essas palavras-chave da nossa aula hoje. Testemunhas, missionários. É aqui que a gente vai trabalhar um pouco hoje, tá bom? Então, vamos lá. Muitas perseguições que a igreja sofre têm a ver, então, com a missão que ela desenvolve. Ou seja, assim, para a gente entender, quanto mais a gente trabalha, quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais mexemos com as estruturas sociais e com as estruturas espirituais. Tá? E qual é a consequência disso tudo? O que isso provoca? Isso provoca incômodos. E quem são as pessoas que são incomodadas com isso? Em quem, obviamente, não partilha da mesma fé que nós partilhamos ou não tem o mesmo propósito para o qual nós estamos vivendo, que nós estamos pregando, tá certo? Essas pessoas são as pessoas incomodadas. E diante dessas perseguições, ou desses obstáculos, como nós também falamos no comecinho da aula passada, como nós nos comportamos? A gente desiste? A história que a gente leu, Atos 5, 12 a 33, mostra que não, que a gente não desiste, que a igreja não desistiu. Então aqui a gente vai ver um pouquinho a respeito do que nós chamamos aqui de perseguições. As perseguições ao povo hebreu, ao povo judaico e hoje em dia ao povo chamado cristão, ela vem de tempos atrás, de muitos tempos atrás. E para a gente se situar um pouquinho na história, a gente vai contar de uma parte da história para cá, tá? Não vou pegar desde o começo, óbvio. Então, em 935 a.C., quase 3.000 anos atrás, os interesses políticos se intensificaram entre hebreus depois da morte de quem? Depois da morte do rei Salomão. E com isso, aquilo que nós chamamos na Bíblia de unidade tribal, era uma única tribo, era um único povo hebreu, era o único povo de Israel, ela se perde. E aí se formam, então, dois reinos, que são o reino do sul, tá? O reino do sul, e Judá, e o reino do norte, o reino de Israel. E essa divisão, então, essa divisão, esses dois reinos, eles ficam com os filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão. E, obviamente, a gente já estudou sobre isso também, né? É só um déjà vu, ou seja, nós já vimos isso, só para a gente falar um pouquinho sobre essa aí. Essa separação, então, dessa tribal, que a gente chama dos dois reinos, 2 tribos e 10 tribos, reino do sul, reino do norte, reino de Judá e reino de Israel, ela torna o povo hebreu, ou os povos hebreus, extremamente fragilizados. Isso é óbvio, né? Se eu tenho 10, se eu tenho 12, eu divido em 2, isso fica mais fraco, tá certo? Então, eles se tornam um povo extremamente fragilizado aos ataques dos inimigos, tá? E a partir de então, inicia-se o que nós chamamos, o que a história passou a chamar de saga da diáspora judaica, tá? É um assunto muito complexo, é um assunto cheio de detalhes, onde se pode perceber, se você olhar bem certinho, claramente a ação de Deus ou a permissão de Deus na vida do povo com essas perseguições. E também a respeito da diáspora, da saga da diáspora judaica, é um tema, é um assunto para um outro momento. Mas a gente tem aqui só que nos situar. Então, rapidamente então, além dos interesses políticos, né, que nós falamos aqui, que ocasionaram a fragmentação do reino dos hebreus, a outra explicação
para a diáspora judaica, a gente pode entender que tem relação com aspectos religiosos. Primeiro foi político, os filhos de Salomão querem porque querem o seu reino, né, politicamente falando, e depois o aspecto religioso. Inclusive, e a gente já falou sobre isso, né, alguns estudiosos partem desse princípio e entendem que, biblicamente, partem desse princípio de entendimento bíblico que para explicar a razão dessa dispersão, ou seja, a permissão de Deus para que isso acontecesse, tá? Para que a sua palavra se espalhasse então pela terra. Então a gente vai entender assim: uma terra estranha, costume estranho, cultura diferente, religião estranha. Tudo diferente daquilo que você prega, daquilo que você acredita. Você influencia ou você é influenciado? Você é termômetro ou você é termostato? Os hebreus, a gente sabe disso, eles têm como princípio de fé uma fé cristalizada no monoteísmo. Um só Deus, um único Senhor Yahvé, Deus soberano, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Esse era o Deus que os hebreus acreditavam. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas narrativas que relatam muitos episódios, vários episódios, acerca desses conflitos que os hebreus tinham com os povos chamados inimigos, contrários a essa concepção de Deus único, de um só Criador, de um só Senhor. A diáspora judaica também foi motivada, além dos aspectos político e religioso, também foi motivada por confrontos, por razões de confrontos territoriais. E, consequentemente, e como nós também já falamos, pelas diferenças culturais entre os hebreus e os povos inimigos. Então, assim, resumindo, os conflitos e as perseguições se deram por conta de ordem política, religiosa e territorial, que também territorial não deixa de ser política. Beleza? Estão comigo? Legal. Então, assim, os romanos, eles invadiram o território palestino em 63 a.C. e travaram uma sangrenta batalha com os hebreus naquilo que nós chamamos da Guerra Judaico-Romana entre os anos 66 a 73, já da era cristã. Tá certo? Lembra? Roma, potência mundial. Aqui, ó, Roma, potência mundial, de 63 a.C. até 476 depois de Cristo. Mas antes de Roma, potência mundial, o que tinha? O que havia? Império Persa, de 400 a 33 a.C., Ciro, você vai ler lá no livro de Esdras, nos seus 10 capítulos que discorrem a respeito disso, lá no livro de Esdras, da Babilônia para Jerusalém. Permite, então, ele que ao povo judeu, após o castigo, retornar à sua terra. Tá? E os ajuda mesmo, financeiramente, com aquilo que lhe é possível, restabelecer a sua antiga maneira de viver. Perdoe pelo gaguejamento aqui, tá certo? Então tá, Império Persa, 400 a 33 a.C. Depois do Império Persa, obviamente, 333 a 63 a.C., o Império Grego, Grécia, dominando o mundo, Alexandre o Grande derrota os persas, a cultura grega, então, dominava o mundo. E nesse período, acontecem algumas coisas muito importantes, né? E nesse período, por volta do ano 280 a.C., é nesse período que se dá a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Ou seja, a linguagem universal na época era o grego. Então, o Antigo Testamento ele é traduzido do hebraico para o grego no ano 280, por volta do ano 280 a.C. E aí, como a gente sabe, a história conta, 72 homens trabalharam nessa tradução, né? E isso levou o nome de Septuaginta por isso, tá certo? Mas um acontecimento que a história conta, que entendemos como sobrenatural, a mão de Deus sobre isso. 72 homens separados fazendo a tradução. E cada tradutor produziu as mesmas palavras, cada tradutor produziu as mesmas frases, como se todos fossem controlados por uma mão invisível, fazendo a tradução praticamente por eles. E esse trabalho, como a gente sabe, durou 150 anos para ser concluído e é conhecido como a Septuaginta, ou tradução dos 70. E ainda na cultura sob domínio grego, por volta do ano 204 a.C., Antíoco I, e você vai ouvir falar sobre ele, quando Daniel se refere lá no capítulo 8, a partir do versículo 9, como o pequeno chifre, né? Ele propõe, né, durante o
o domínio grego, ele propõe fundar um grande império para ele mesmo, para si próprio, tá? E o seu objetivo com essa fundação desse grande império, né, era helenizar o mundo, ou seja, substituir a espiritualidade pelo materialismo. Essa era a ideia dele. E ele declara, então, o judaísmo como religião ilegal, ele profana o templo, ele aboliu a adoração a Yahvé, a Deus, e promove o paganismo. Então, o que é o paganismo? Não é necessário mais batizar, o paganismo também era conhecido como gentilismo. A gente vai se inteirar um pouquinho mais a respeito de gentilismo no Novo Testamento, quando há uma certa separação entre judeu e gentil, tá certo? Então é isso. Essa era a pessoa de Antíoco I, que Daniel se refere a ele como o pequeno chifre. Depois, então, do Império Persa, do Império Grego, surge, então, dominando o mundo todo, o Império Romano. O Império Romano ele está em relação com a história do povo hebreu a partir, mais ou menos, do ano 161 a.C., mais ou menos, tá? Quando Judas Macabeu, um representante do mais antigo ramo da família de Arão, que ele, numa patriótica revolta contra os sírios, ele tinha alcançado a independência dos judeus, tornando-se seu governador, concluiu uma aliança defensiva com o Senado romano. E esse Judas Macabeu, né, ele faz oposição ferrenha ao decreto do rei. Judas Macabeu, filho de Matatias, Matatias era um sacerdote, um velho sacerdote, como falei, da linhagem de Arão, e ele resiste, ele mata muitos oficiais sírios e torna-se Judas Macabeu, então, líder militar dos judeus e organiza o partido que é denominado um partido anti-helenista, contra a cultura helenista, contra a cultura do rei Antíoco I, com relação às suas determinações de suspender, abolir o judaísmo, tornar o judaísmo ilegal, abolir a adoração ao Senhor e promover a questão do materialismo. Milhares de judeus, obviamente, como é um confronto militar, morrem nesse conflito, inclusive Judas Macabeu. E ele é sucedido pelos seus irmãos, que assumem a liderança e lutam também para desenvolver essa independência política, administrativa, religiosa para o seu povo, que eram os judeus. E é então, por essa época, né, que os judeus iniciaram aquilo que nós chamamos as primeiras tratativas de uma aliança com os romanos, tá? Que em troca lhes garantiriam a independência. Mais ou menos, tá? Então, no ano 63, Pompeu manda um exército para a Judéia e toma Jerusalém. Desde então, os romanos, os judeus, estiveram, na realidade, debaixo do domínio de Roma. E foram judeus todos esse tempo tributários de Roma, ou seja, pagando imposto para Roma, tá certo? Por isso que a gente fala que essa garantia, essa independência, ela é uma independência, uma falsa independência. E aí nós chegamos, então, no tempo, ou nos tempos de Jesus, onde havia a dominação dos romanos, nos tempos dos Atos dos Apóstolos. E em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém ela foi sitiada pelo exército romano. E, consequentemente, mais uma vez, houve a destruição política e administrativa do reino hebreu, do reino judeu. E essas consequências de ataques culminam, então, numa diáspora judaica. E essa diáspora judaica, tá difícil essa palavra judaica hoje. E essa diáspora judaica, ela tem uma durabilidade aproximadamente de 2.000 anos, uma vez que então os judeus migraram para os continentes africano, asiático e europeu. Por que 2.000 anos? Porque essa foi a última diáspora e daí se chegou aos dias de hoje, portanto, ok? Diáspora judaica na época da dominação romana. Estudando um pouco isso, então, a gente vai perceber assim que o Império Romano ele teve a sua parte preparando o povo, na preparação do povo para Cristo, para a vinda de Cristo. Porque eu não sei se você lê, e eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu gosto muito dessa palavra, Jesus, ele veio quando tudo estava preparado, tá? Quando tudo estava preparado, na plenitude do tempo. Quando todo o mundo estava preparado para a sua vinda. Obviamente, aqueles que fizeram parte até esse momento prepararam o tempo, a plenitude para que Jesus viesse, tá certo? E os romanos, então, têm aí
um auxílio muito grande prestado na propagação do cristianismo, porque as perseguições geraram a dispersão e a dispersão gerou o espalhamento da palavra de Deus por toda a parte, tá certo? Então é isso, quando nós somos perseguidos, quando nós somos retalhados, quando nós somos intimidados, como igreja de Cristo hoje, a gente não precisa se preocupar, pois em meio às perseguições, Deus acampa, como fez lá no livro de Atos dos Apóstolos, o seu anjo ao nosso redor e nos livra de todo mal, tá certo? E foi isso que aconteceu. E nós? Como nós podemos nos portar hoje? Nós, obviamente, devemos continuar, primeiro, a crer, porque Ele sempre virá em nosso auxílio, o Senhor, sempre virá no nosso auxílio. Além de crer, nós temos que obedecer ao chamado do Senhor. Obedecer ao chamado nos faz experimentar o quê? A libertação, a liberdade, o consolo, mas também nos dá e nos capacita de pessoas, de homens, de crentes responsáveis de não parar no meio do caminho, tá certo? Não parar no meio do caminho. E esse não parar no meio do caminho, nossa revista fala assim que o Senhor Jesus nos escolheu para sermos suas testemunhas. E testemunha é justamente alguém que declara ter visto, ouvido e conhecido uma verdade. Isso é uma testemunha, tá certo? E o texto de Atos, que nós lemos, de 5, 12 a 33, ele nos apresenta duas importantes considerações sobre seguir, não temer e anunciar a mensagem. E quais são essas duas considerações muito importantes? A primeira, Deus nos liberta e Deus nos capacita com o quê? Com o seu Espírito para libertarmos outras pessoas. Então os apóstolos foram libertos e tinham a missão de libertar outras pessoas. Segunda importante consideração. Ainda que enfrentemos perseguições ou qualquer outro tipo de ameaça, Deus enviará o seu anjo para nos livrar. Nos livrar da mesma maneira como ele livrou o grupo da prisão. E aí, quando ele livra o povo da prisão, e nós falamos sobre isso semana passada, os discípulos apóstolos, eles não fogem para um lugar longe, para a presença dos perseguidores, o sumo sacerdote e toda a sua equipe, o Sinédrio, perdão. Para onde eles vão então? Para onde vão esses apóstolos após serem libertos da prisão? Eles vão para o templo. Porque Deus não os manda para casa. Pelo contrário, os anima a continuar desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados e capacitados com o derramamento do Espírito Santo. É para onde eles vão para o templo, eles vão para o lugar mais perto ainda do Sinédrio, que era o lugar onde eles eram julgados ali pelas pessoas. Tá certo? E é isso então. Ao longo da história, né, ou da sua história, a igreja, ela vivenciou episódios de perseguição, algumas muito tristes, outras nem tanto, mas também não só perseguida pelos seus próprios inimigos. E muitas vezes a igreja foi perseguida por meio de líderes religiosos que eram totalmente descomprometidos com a verdadeira fé em quem? Em Jesus Cristo. E esses líderes se apresentam, a igreja se apresenta aí, né, como perseguidora de muitas pessoas. E a gente vê isso onde? Nos sacerdotes, nos sumos sacerdotes, nos escribas que eram para ser os substitutos, então, dos profetas, que registravam aquilo que as pessoas traduziam, tá? Eles se perderam. E os anciãos também de Israel, que através da submissão aos romanos e as alianças mal feitas, as alianças políticas mal feitas, se perderam pelo meio do caminho também. Tá? Então essas pessoas que trazem não a missão de espalhar o evangelho do Senhor Jesus, mas são essas pessoas que têm desejos humanos de autopromoção, que querem se autopromover, ou que buscam conforto e não conseguem levar a missão a cabo, desvirtuam a missão da igreja, tá certo? Então esse relato nos ajuda, como igreja, a pensar em como agir diante das tribulações e a ter cuidado para não agirmos como os líderes da igreja no passado, né? Para não nos transformarmos em uma comunidade que, ao invés de dar liberdade, libertação às pessoas, falar do evangelho para Jesus, não, traz uma palavra de opressão que oprime as pessoas. E uma igreja que crê e anuncia,
é aquela igreja que age por meio de palavras, mas também por meio de ações, atos. E aí eu brinco um pouquinho com vocês. Atos 29 não é para ser, não é para ser, não é para dizer que é para ser. Atos 29 não é para dizer que é para ser, ok? É para viver. Atos 29. Viver o quê? Os bons exemplos, o caráter transformador, o caráter transformado para ser transformador. Esses são alguns meios que nós podemos ter na nossa vida para glorificar a Jesus. E além deles, né, desses atos, é preciso anunciar o evangelho que Jesus liberta, que Jesus Cristo salva. Quer usando a Bíblia para pregar e ensinar, quer colocando em prática o que o Evangelho nos desafia a fazer. Então, finalizando, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como muitos gostam de chamar, é um livro cheio de instruções para um cristão cheio do Espírito Santo. O livro de Atos também é o livro que mais se explicita, onde mais se explicita os milagres e a grandiosidade de Deus. E nos ensina, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, como de verdade é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Os discípulos não temiam nada. Lembra a sombra de Pedro? Lembra dos aventais, o lenço de Paulo? Tá certo? Nos mostra como pessoas que verdadeiramente amam e são de verdade gratos pelo sacrifício da cruz e viveram quando foram alcançados por esse evangelho. Viveram plenamente aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus ministrava. Pedro chegando ao templo. Uma pessoa paralítica pedindo uma esmola. Ele para a pessoa e fala para a pessoa: olha para mim, olha para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, o Rei, levanta, toma teu leito e anda. Essa era a fé, esse era o acreditar, esse era o evangelho que os discípulos estavam levando àquela época. E assim como nós, mesmo vendo tudo isso, os discípulos, os apóstolos, eles eram limitados, mas a sua fé em Jesus lhes ajudou a transpor barreiras. Então, o nosso pedido hoje, a nossa oração hoje é a seguinte: é que o anjo do Senhor, acampado ao nosso redor, nos dê todo o livramento necessário, que a graça e a sabedoria de Deus também, para termos coragem e discernimento, nos acompanhe, seja derramada, seja ministrada a nós e nos faça seguir, ter discernimento, seguir e também anunciar a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? Então, para finalizar a finalização, quais as ferramentas que eu tenho hoje? Quais as ferramentas que Jesus usava na sua época? Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus, ele usava o barco. Ele sentava no barco, ele esticava de pé no barco, à beira da margem, a multidão ali para ele, ele ministrava, ele falava, ele pregava. Jesus, ele subia no monte e as pessoas abaixo dele, ele podia falar para as pessoas ouviam melhor. João Wesley, quando ele falava naquela multidão de mineiros, trabalhadores das minas que eram explorados ali, trabalhando incessantemente 10, 12 horas para as crianças que trabalhavam também, ele falava com aquelas pessoas usando qual instrumento? Usando um caixote, colocando 1 ou 2 caixotes, ficando um pouco acima, um pouco mais alto do que eles, e ali ele falava, ele pregava para aquelas pessoas. E quais ferramentas o Senhor te dá hoje para que você faça isso? Hoje você tem a tua Bíblia, hoje você tem os teus bons livros, hoje você tem a internet, hoje você tem as revistas da Escola Dominical para você falar. E através dessa internet que a gente está entendendo que o Senhor quer que a gente alcance hoje todas as nações do mundo. Tá certo? E eu quero finalizar então lendo 2 textos para a gente aqui. 2 textos para ficarem gravados, para ficarem na nossa memória. O primeiro texto é o texto que o pastor Eduardo ministrou na aula, no culto alguns domingos atrás. Todo o que crê que Jesus, João 1 João 5, de 1 a 5. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E todo o que ama ao que gerou, ama também o que dele nasceu. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, crer e obedecer. Pois este é o amor de Deus, observar os seus mandamentos, crer e obedecer. E os seus mandamentos não são pesados.
Pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. E a fonte de fé? Quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o primeiro texto. E o segundo texto, Salmos 119, só o versículo 11. Conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Ou como diz a canção da Cassiane, outra versão da Bíblia. A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Creia, creia, obedeça. Vamos orar para encerrar essa nossa aula? Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Em meio a tudo aquilo que o Senhor nos dá, através da leitura da tua palavra, através do estudo da lição da revista da Escola Dominical, através daquilo que homens e mulheres escreveram, Senhor, se preocuparam, se debruçaram a escrever, Senhor. Nós queremos ser alcançados por Ti, Senhor. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor. E também, Senhor, queremos alcançar outras pessoas. Os recursos que o Senhor nos dá hoje, Senhor, nós possamos fazer uso, proveito deles, Senhor. Obrigado pela inteligência, obrigado pela sabedoria, obrigado por conquistar o nosso coração, obrigado por esse espaço aqui, Senhor, de falar, que temos para falar do Senhor, do Teu amor. Deus, como sempre oramos aqui, Senhor, o Senhor ministrou o nosso coração e agora nós queremos que o Senhor ministre os corações daqueles ouvintes, daquelas pessoas que vão ver essa mensagem, Senhor. Que ela seja espalhada para onde o Seu Espírito quiser que ela vá, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas portas abertas, Senhor, pelas perseguições que vêm sobre nós, Pai. Que elas possam ser motivadoras, não para desistirmos, mas para mais e mais olharmos para o Senhor Jesus, consumador da nossa fé, e seguirmos em frente, Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado, hoje e eternamente. Amém. Amém, amém. Obrigado, meu querido. Leia a Bíblia. Fiquem com Deus. Excelente vida para todos. Excelente vida para você. Até a próxima semana, com a graça do Senhor Jesus. Deus te guarde, Deus te abençoe. Que Ele seja o teu Senhor, hoje e sempre. Jesus Cristo, Rei. A Ele honra, glória, poder, majestade, soberania, força, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Beijo para você. Tchau.